Bom dia, galera botafoguense. Estou entrando agora com esse vídeo, Manhã Alvinegra, para falarmos um pouquinho de Botafogo. E o Botafogo sempre tentando, a Globo sempre tentando prejudicar o Botafogo. Então, quando aparece qualquer uma noticiazinha para falar mal do Botafogo, ele mais do que espécie já bota logo no ar. Já saiu agora há pouco no Twitter que o Botafogo teve sua primeira cobrança na justiça, perdeu na justiça uma causa que, como sempre, estão sempre tentando atrapalhar o Botafogo, não pode, tá? Não pode, porque o Botafogo tem um acordo no Ministério do Trabalho que não pode ser cobrado mais nenhuma dívida do Botafogo, porque o Botafogo tem um acordo com o Ministério do Trabalho. Essas dívidas são pagas mensalmente, uma quantia exata todo mês, para que o Ministério do Trabalho faça esse pagamento. Então, isso aí, provavelmente, se houve essa cobrança aí, se o Botafogo recebeu essa penalidade, isso aí vai ser resolvido, os advogados da SAF vão resolver isso aí e não vai dar em nada. Primeira instância o Botafogo perdeu, na segunda instância provavelmente vai voltar a ser tudo do jeito que era. Tá? Quero falar primeiramente com vocês também sobre as camisas do Botafogo, que foram lançadas a partir de hoje, estão nas lojas. Eu não concordei muito com o preço, eu acho muito caro. As pessoas acham que os torcedores são todos ricos. A maior parte dos torcedores que frequentam o estádio são os torcedores pé de chinelo, os que têm menos condições. É por isso que a maior parte dos torcedores que vão nos estádios são tudo com camisas compradas, essas camisas de terceira qualidade, nas lojas, vendida a R$30 cada uma. Eles colocaram a camisa oficial do Botafogo, masculina, no valor de R$ 279,90. A feminina, R$ 269,90. E a infantil, R$ 259,90. Gente, isso é um despropósito. Isso é um despropósito. O Botafogo precisa de dinheiro, precisa. Mas tem que pensar também nos torcedores. Tem que pensar nas pessoas de baixa renda. Aqueles pé de chinelo que não têm condições, pessoas que são pobres, que não têm condições. Tá? Então, os que não têm condições é uma parte. Você vê que nem todo mundo que está dentro do estádio da torcida estão com camisa do Botafogo aqui, porque a camisa são muito caras e muitos deles vão, mas com roupa normal. Não botam um uniforme de Botafogo. Isso é uma pena, isso. É uma pena. Tá? Os responsáveis por essas vendas de camisas, por essas fabricações, podiam muito bem pensar um pouquinho nisso aí e fazer um preço mais acessível para as pessoas. Entendeu? Ontem foi anunciado, o Cauê, jogador, joia da base, que ele tem uma multa rescisória, tá? Ele está com um contrato até final de 2023, multa rescisória de 300 milhões. Cauê é uma joia da base, muito bom jogador, tá? Joga no Botafogo desde os 15 anos, 15, 16, está com 17 anos agora, e foi tirado lá do Sub-20 e colocado no time de cima. Treinou ontem, sexta-feira, juntamente com os jogadores titulares. Tá? Isso não quer dizer que ele vai para o jogo, mas está treinando, já está começando a treinar com os titulares, com apenas 17 anos, assim como o Matheus Nascimento também aconteceu isso. Entendeu? Então vamos torcer para que essa joia da base, de repente, seja um sucesso como o Jefinho, como Del Piage, entendeu? E outros jogadores, o Hugo e outros jogadores aí que eram da base, vieram lá de baixo e estão aí já entre os profissionais. E como é que diz? O Botafogo, se conseguir vencer o Palmeiras, eu considero, se o Botafogo conseguir vencer o Palmeiras,
Ele não perde para mais ninguém. E provavelmente vai estar lá na frente, lá, brigando pela Libertadores logo direto, sem ser pré. Vai direto a Libertadores, entre os 4 primeiros. Eu concordo, eu acredito nisso. O Botafogo tem história sobre isso aí. Eu acredito que o Botafogo vai conseguir isso aí. Eu acredito que o Botafogo vai vencer o Palmeiras na segunda-feira. Eu já falei no vídeo anterior, eu estou acreditando. Botafogo 1-0 contra o Palmeiras, tá? 1-0 contra o Palmeiras, gol de Tiquinho Soares. Falar novamente. Então, eu acredito que haja essa possibilidade, tá? Como eu já falei, o Botafogo perdeu para o Palmeiras de 4-0 lá em São Paulo, mas o Botafogo era um time completamente diferente. Desse time que está aí, que vai jogar contra o Palmeiras, só que estava lá naquele dia lá, nem o Gatito Fernandes, eu acho que o Gatito Fernandes, nesse jogo, ele não estava no time, se eu não me engano, não tenho certeza mais. Mas se tinha, era o Gatito Fernandes, naquele dia, naquele jogo, era Canu e Cálio, ou era Canu e Felipe Sampaio, entendeu? O lateral esquerdo, já não me lembro mais quem era, se era Hugo, quem era que estava jogando. Então é um time completamente diferente. Diego Gonçalves, entendeu? Chay, como é que diz? Barreto, o Oyama. Esses eram os jogadores que participaram daquele jogo lá. E perderam de 4-0. Esse time que está aí é completamente diferente. Esse time que está aí, pode-se dizer que é 60% melhor do que o time que estava. Vou botar só 60%. 60% melhor do que o time que estava naquela época. Eu creio na vitória do Botafogo contra o Palmeiras. Tá? O Botafogo costuma sempre ter um bom retrospecto contra esse time grande. Quando ele está em baixa e quando ele começa a se aprumar, ele tem um bom retrospecto contra esse time grande. E às vezes o time grande, normalmente, quando joga o Botafogo, ele balança um pouquinho. Foi assim com o Internacional, entendeu? E outros times aí mais que o Botafogo jogou. Então não tem como. Eu acho que o Botafogo consegue vencer o Palmeiras. Eu estou contando com essa vitória. Mas se não vier a vencer, eu não vou ficar triste, sabe por quê? Como nós sempre falamos, o Botafogo está em reconstrução. O Botafogo está em preparação. A história do Botafogo, a propósito do Botafogo é não cair para a segunda divisão e, de repente, uma Sul-Americana. Mas ele já está em nono lugar, ele, por enquanto, ele está quase que dentro da pré-Libertadores. Tá? Se por um acaso os dois times que estão na frente dele não ganhar, que é o Atlético Mineiro, eu não me lembro o outro, mas é o Atlético Mineiro e o outro lá que está na frente dele, o sétimo e o oitavo lugar, o Botafogo é o nono. Se o Botafogo ganhar e esses dois times que estão na frente dele perder ou o oitavo lugar empatar só, o Botafogo passa sétimo colocado e entra dentro da pré-Libertadores. Tá? Então eu acredito nisso. Eu acredito, de coração eu acredito. E mais uma coisa que aconteceu boa, vamos falar sobre o Jefinho. O Jefinho, muitas vezes, o Luiz Castro sacou ele do time no último jogo, não porque o Jefinho está jogando mal. O Jefinho errou quase todos os passes naquele jogo, naquele último jogo, contra o Coritiba. E o Luiz Castro sacou ele, porque ele perdeu quase todo o jogo, ele errou quase todos os passes. Jogou mal e errou quase todos os passes. E o Luiz Castro sacou ele do time, e contra o Goiás ele ficou na reserva e entrou no segundo tempo e jogou muita bola. Sabe quantas vezes, dessa vez, o Jefinho, incrível, né? Quantas vezes ele errou os passes? Quantos passes ele errou nesse jogo? Nenhum. Ele acertou todos os passes. E o gol do Del Piage foi um passe dele. Ele entrou com a bola, dividiu a bola, conseguiu recuperar a bola e passou a bola para o Del Piage. O Del Piage, de primeira, meteu esse gol e que foi considerado o gol mais bonito da rodada, sabia? O gol do Del Piage foi considerado o gol mais bonito da rodada. Então o Jefinho não foi. Eu, aliás, até achava que o Luiz Castro,
contrário ao que o TF diz, o TF diz que acha que o Jefinho não deveria ser sacado, deveria estar como titular. Eu já penso diferente. Eu acho que tem jogador, aliás, tem jogador, quase todos os jogadores são assim. Quando eles ficam na reserva, ele entra no segundo tempo, normalmente ele entra com mais pique, com mais vontade, com mais gana de vencer, de ganhar a jogada. Isso pode acontecer com o Jefinho. Ele entrou no segundo tempo contra o Goiás e jogou muita bola. Melhorou o time 80%. Então, eu achava que o Luiz Carlos deveria vir novamente com o Vitor Sá e no segundo tempo lançar o Jefinho. Entendeu? Deixar o Vitor Sá pela esquerda e deixar o Jefinho no segundo tempo substituir pelo Jefinho. Tá? E nós temos eu queria falar com vocês também sobre João Paulo e Lodeiro, dois grandes jogadores que pertenceram ao Botafogo. João Paulo, que há coisa de 2 anos, ele foi vendido, saiu do Botafogo, foi emprestado para os Estados Unidos com passe fixado e lá o time que ele está jogando comprou o passe dele. Ele jogou muita bola e o time resolveu pagar o passe dele. E o Lodeiro já estava lá nesse time jogando. Lodeiro que jogou há uns, se eu não me engano, foi em 2010 ou 2013, que o Lodeiro jogava, um grande jogador, mas já está um pouco velho, com a idade um pouco avançada. Mas os dois ontem foram campeões da Conca Champions, foram campeões da Conca Champions e vão disputar o Mundial de Clubes, gente. Vão disputar o Mundial de Clubes como campeões da Conca Champions, pelo time lá dos Estados Unidos. Então, os parabéns para eles, né? Parabéns para eles por eles terem conseguido essa proeza. E ontem também, fez ontem aniversário, 29 anos da conquista da Sul-Americana, que hoje é conhecida como Sul-Americana, mas naquela época era Conmebol. E o Botafogo, em 93, ele foi campeão da Conmebol. E lá, 29 anos. Eu acho que é 29 anos. Campeões, que eles foram campeões da Conmebol. Então, ontem foi aniversário desse título que o Botafogo teve. E muita gente diz que o time não tem títulos internacionais, mas o Botafogo tem muitos títulos internacionais. O Botafogo foi campeão da Conmebol, jogando no Maracanã, no último jogo. O Botafogo foi campeão da Taça Teresa Herrera, cidade da Rússia. Vários campeonatos, vários títulos, torneios disputados fora do país que o Botafogo conquistou. Então, hoje, nós estamos, é sábado, amanhã vamos fazer, de repente, amanhã ou segunda-feira de manhã, o pré-jogo, tá? Segunda-feira, às 8 horas da noite, Botafogo joga Botafogo e Palmeiras, e eu estou confiante na vitória. E você? Você está? Dê o seu like. Não se esqueça, vai ali, se inscreva no canal, ative o sino, coloque lá todas e compartilhe com seus amigos. Entrou, visualizou, se inscrevam. Não só visualize, não só dê like, mas se inscreva, dê o like e se inscreva no canal, tá? Porque é muito bom. Nós temos sempre várias pessoas falando sobre o nosso time. E o Botafogo merece, que nós falamos sempre bem. Entendeu? Nós sabemos que o Botafogo está atravessando uma fase agora, nesses últimos 4 jogos, boa. Nós sabemos que em matéria de jogadores, craques, bons jogadores, eu acho que o Flamengo continua sendo o melhor deles todos. Tem os melhores craques do Flamengo. Agora, mais bem preparado, mais bem treinado e que vem fazendo sucesso, melhor do Brasil, Palmeiras. Mas o Botafogo vem aí, tá? Botafogo vem aí. Você flamenguista, você tricolor que está lá, segundo colocado, se eu não me engano,
o Fernando Diniz vem fazendo um grande trabalho no Fluminense. Tá? E olha que não comprou grandes jogadores, não. São jogadores, quase todos eles, jogadores de base, jogadores criados no Fluminense. O Fluminense é uma das melhores bases que existe no Rio de Janeiro, é o Fluminense. Nós temos lá o Pedro lá no Flamengo, cria do Fluminense. Tinha lá o Gerson que está no Flamengo, que agora está lá na França. Gerson, cria do Flamengo, do Fluminense. Eduardo, que está agora no Botafogo, cria do Fluminense. Marlon Freitas, que o Botafogo pegou a partir de janeiro, está no Botafogo, cria do Fluminense. Tudo bons jogadores, ótimos jogadores, entendeu? Então, o Fluminense tem um bom time, uma boa base lá em Xerém, e por isso cria bons jogadores, por isso o Fluminense está se mantendo. Porque, na verdade, o Fluminense tem se mantido ultimamente com venda de jogadores. Inclusive, os últimos jogadores que ele vendeu agora, deu com preço muito baixo, por necessidade para pagar os jogadores. Tá? Isso aconteceu com o Botafogo, há coisa de um ano atrás, para 2 anos, aconteceu com o Botafogo. Vendeu muitos jogadores aí que ele vendeu, até o Luiz Henrique mesmo, vendeu para poder pagar os jogadores. O João Paulo foi para isso. Aquele outro jogador que agora não me falha a memória agora, que está lá nos Estados Unidos, não, nos Estados Unidos, que está lá fora, aquele outro jogador também vendido para poder pagar dívida. Tudo isso aí, jogadores, aqueles Corinthians centroavante que foi vendido para o Atlético Paranaense, o Pedro Raul quando foi vendido para o Japão, entendeu? São vários jogadores que foram vendidos por necessidade para pagar jogador, tá? O Marcelo Benevenuto resolveu no final sendo vendido porque tinha que pagar jogador e precisava de dinheiro. Então, muitos jogadores que estavam aí saíram do Botafogo por necessidade para pagar os jogadores. E por isso ele manteve, em toda a Série B em 2021, ele manteve o time com salários em dia. Entendeu? Mas vendendo esses jogadores. E hoje não precisa mais disso. Vender jogador para poder pagar os que estão jogando, tá? Então um abraço para vocês, não se esqueça, mais uma vez eu vou pedir a vocês, dê o seu like, se inscrevam, ative o sino e compartilhe com seus amigos, tá? Um bom dia para vocês. Esse que vocês assistiram agora foi a Manhã Alvinegra, tá? Manhã Alvinegra. E eu que estou falando com vocês sou José Antônio, tá? José Antônio, o seu amigo de sempre.